Olá, investidores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal da Suno. E hoje quero falar um pouquinho com vocês sobre como os dividendos das estatais têm ajudado o governo nesse ambiente, nesse mercado mais difícil, tá? Na situação conjuntural que a gente vive. A gente teve uma notícia bastante interessante do Valor Econômico, trazendo acerca de como os dividendos extraordinários das estatais em geral têm ajudado o governo. Quero trazer para vocês isso, quero trazer para vocês os números, para vocês verem como que isso tem aumentado ao longo dos últimos anos, como que isso é possível, de onde é que está vindo esse dinheiro, se a tendência é continuar ou não, como isso pode impactar os seus investimentos, tá certo? Antes de começar, meu nome é João Daronco, eu sou analista certificado aqui da Suno Research e convido você a se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e não esquece de comentar se você investe ou não nas estatais. Eu quero saber se você é sócio ou não do governo, certo? Coloca aí nos comentários. E aí, sem mais delongas, primeiro ponto, primeira informação que eu quero trazer nesse vídeo é o gráfico que mostra o histórico da evolução dos dividendos recebidos pela União. E aí a gente consegue ver bastante bem um movimento de crescimento dos dividendos recebidos a partir de 2016. Quando a gente teve 2016, praticamente a saída do Brasil da crise, ou o início da saída do Brasil da crise, a gente teve um recebimento próximo de 2,8 bi. No ano seguinte, 5,5, praticamente dobrou esse valor. No próximo, 2018, 7,7, 2019, 20,9. E em 2020 a gente teve uma queda por conta da pandemia. A partir dali, uma recuperação, uma nova recuperação. 2020, a gente tem o resultado recorde, que é o maior da série histórica, em 2022, que foi o momento que a Petrobras fez uma distribuição muito forte, tá? Também foi a maior distribuição da Petrobras, e aí os dividendos recebidos da União, tendo em vista que a Petrobras é a principal empresa, tá? É a principal estatal, ela acaba por pesar muito. 2023 a gente teve uma queda no preço do Brent, a Petrobras também reduziu seus pagamentos. Isso fez com que o dividendo recebido pela União diminuísse de um ano para o outro. Por fim, em 2024, a estimativa é que nós tenhamos novamente uma recuperação desses dividendos recebidos pela União, chegando no segundo maior valor histórico, tá? O que isso significa, João? Significa que as estatais estão muito saudáveis, né? É isso que a gente pode ver nesse gráfico. Por que disso? Basicamente, o dividendo nada mais é do que uma participação do lucro das empresas que é distribuído para o seu sócio, tá? Então, você tem o lucro líquido, você pega uma parte desse lucro líquido e distribui para os seus sócios como dividendos. O governo é sócio de várias empresas, das estatais, e ele recebe essa participação, tá? Desde 2016, 2017, várias estatais têm passado por reformulações diante do que a gente viu da Lava Jato, toda a crise, todas as questões relacionadas à corrupção que aconteceram anteriormente a isso, tá? Desde esse período, desde 2016, as companhias começaram por uma reestruturação muito forte lá dentro. Isso fez com que os resultados melhorassem. Petrobras teve lucro recorde, Banco do Brasil é outra empresa, uma outra estatal que também tem trazido bons resultados para a União. E diante dessa grande distribuição, novamente, próximo de 73 bilhões de reais, a gente teve a União conseguindo diminuir o seu déficit primário, tá? A gente tem alguns apontamentos aí que o déficit primário deve ficar em algo próximo de 10 a 15 bilhões, tá? Ou algo como 0,1% do PIB. E se não houvesse esses dividendos extraordinários distribuídos, a gente teria um déficit muito maior. Então, sim, as estatais têm conseguido ajudar as contas do governo se manterem mais alinhadas, mais ajustadas, tá? E aí vocês podem perguntar, bom, João, você está falando de estatais gerais. Quais foram as principais estatais que ajudaram o governo, né? Como é que as estatais têm ajudado? Vamos por partes, tá? Primeiro eu quero falar sobre o final do ano passado. No final do ano passado, a gente viu bastante distribuição de dividendos, né? Várias empresas anunciando. E eu posso citar dois grandes exemplos. Uma empresa listada e uma não listada. O BNDES, por exemplo, ele acabou
de anunciar, ou acabou anunciando algumas distribuições. Então, por exemplo, em novembro, segundo algumas apurações do Valor Econômico, o BNDES distribuiu para a União, repassou para a União, algo como 5,8 bilhões de reais. E no mês seguinte, 13,6 bilhões de reais. Então, o BNDES teve uma participação muito grande nesse montante. Mas a campeã foi a Petrobras. A gente viu um anúncio de distribuição de dividendos no final do ano passado também. A gente gravou um vídeo aqui no canal sobre isso, tá? Essa distribuição, ela basicamente foi próximo de 9,7 bilhões apenas no final do ano. Quando a gente pega o ano inteiro, a gente está falando de mais de 29 bilhões de reais, tá? O ranking completo das principais empresas, das principais estatais no repasse, vou estar colocando um gráfico para você aqui, tá? E nesse gráfico a gente consegue ver que 40,7% dos repasses para a União foram oriundas da Petrobras, que retornou para a União em dividendos, sem considerar royalty, imposto, etc., 29,7 bilhões de reais. Segundo lugar ficou para BNDES, tá? O BNDES retornou para a União algo como 29,5, que representa 40,4% do total de repasses, e o terceiro lugar ficou para o Banco do Brasil, BBAS3. 10% do total de repasses veio do Banco do Brasil, ou seja, próximo de 7,5 bilhões de reais. Tudo isso tem ajudado muito o governo, tudo isso tem ajudado muito o Brasil, né? Será que isso vai continuar? Não, isso é uma tendência, João. Na minha visão, a estrutura das estatais melhorou muito. Isso significa que o resultado tende a melhorar estruturalmente, e isso indica mais dividendos. Entretanto, tem algumas questões muito importantes aqui. A primeira delas é que Petrobras é o principal contribuinte nesse estudo, e quando a gente pega a Petrobras, há uma dependência muito grande entre o resultado da companhia e o preço do Brent, ou o preço do petróleo. E nessas variáveis, você tem uma volatilidade muito grande. Então, caso a gente tenha uma queda no preço do Brent, ou uma queda no preço do dólar, por exemplo, a gente pode ter impacto negativo na Petrobras, e isso impactar ali na frente os dividendos que a companhia distribuiria, e isso impactar ali na frente o dividendo que a União receberia. Isso poderia piorar as contas públicas. Da mesma forma, o Banco do Brasil. Se você tiver uma piora estrutural do Brasil, com aumento de inadimplência, isso pode fazer com que o Banco do Brasil apresente aumento de provisões para devedores duvidosos, o famoso PID, né? PDD, tá? Isso poderia novamente impactar o resultado do Banco do Brasil, não só o Banco do Brasil, o BNDES ou a Caixa, que foi a quarta colocada, poderiam ser impactadas por isso, e isso faria com que a gente tivesse também uma diminuição do nível de lucratividade dessas companhias. Então, novamente, é um resultado interessante e importante e ajudou muito o governo esse ano, mas temos que ficar atento para os próximos anos, porque o cenário ele pode mudar, e aqui no Brasil o cenário muda muito rápido. E caso o governo muitas vezes esteja contando com esse dinheiro para fechar as contas do ano, isso pode não acontecer se o ciclo virar, né? Então temos que estar bastante atentos em relação a isso. E novamente, queria convidar você a se inscrever no nosso canal, deixar um like nesse vídeo e comentar se você é sócio do governo ou não. Você investe em estatais? Não? Quero saber de você, tá certo? Forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo. Pera, calma. Você não precisa se submeter a isso, né? A Suno criou um streaming exclusivo com diversos vídeos mostrando os melhores investimentos para 2025. É só acessar a Sunoflix e é totalmente gratuito. Caramba, que interessante. Acho que eu vou assistir. Vamos lá, vamos assistir direito. 잠깐만, 나도 보고 싶어.